Nesse momento eu quero chamar para cá um homem que, além de atleta de Cristo, ele continua mantendo de pé os atletas do Senhor, mostrando para eles que, na ativa ou fora da ativa, eles continuam sendo campeões de Deus. Eu quero chamar para cá, então, o líder do ministério da Rede Esporte da Igreja Lagoinha, pastor Roger! Pastorzão, obrigado por estar aqui no programa com a gente. Ô, Lucinho, eu que agradeço, é um privilégio estar aqui com você. Eu sou um dos seus telespectadores, então estamos tendo o prazer de estar aqui. Uma bênção demais. Estou muito feliz de te receber. Você sempre trabalhou com esporte, não? Sim, sim. Comecei a jogar muito cedo no Cruzeiro Esporte Clube, com 12 anos de idade. E joguei todas as categorias de base, me profissionalizei em alguns clubes. Uma coisa bacana que eu tive na minha carreira, eu fui seleção brasileira sub-15 e depois que encerrei a carreira e comecei a trabalhar com atividade como treinador, professor de futebol, dei aula na escola do Éder Aleixo e outras mais, né? Então, a minha vida, desde os 12 anos, eu estou aí na prática esportiva. E Jesus sempre participou de tudo? Você nasceu num lar onde Cristo entrou na sua vida muito cedo ou você foi descobrir Cristo mais à frente? Eu nasci num lar evangélico. E tinha meus avós como base, né, como estrutura, mas infelizmente, Lucinho, quando eu entrei para o Cruzeiro, a questão, né, do próprio assédio, muitas situações, não havia uma estrutura perante os meus pais, meus avós, que eram os ícones, e a gente acabou desviando. Eu falo que eu fiz um gol contra, fiz um gol contra de ter me afastado do Senhor. Mas com 17 anos, aí eu falo que eu driblei todo mundo, driblei o mundo, o pecado, e voltei para o Senhor. Então, desde os 17 anos de idade, eu estou firme na presença do Senhor e aí, né, frutificando para a honra e glória do nome dEle. Glória a Deus. Roger, uma coisa interessante é o seguinte, muitas pessoas, elas principalmente homens, eles acham muito interessante a carreira de profissional do esporte, né? Sim. Acham muito legal. Eu sempre tive muito medo do esporte, talvez seja a profissão que eu menos quisesse na minha vida, por um fator. Eu, com a minha idade hoje, estou novo para o que eu faço, mas eu, com a minha idade hoje, não sirvo nem para telespectador da grande maioria dos esportes. A carreira é rapidíssima em 99% dos esportes, é isso mesmo? É isso mesmo, é muito efêmera, passa rápido e o atleta... muitas pessoas questionam por que os atletas ganham tanto. Em tão pouco tempo. Mas assim, o atleta ele tem que valorizar isso, por quê? Porque é muito rápido a carreira e se o atleta não souber administrar, ter uma gestão de carreira, depois ele... Hoje melhorou muito isso, né, Lucinho? Os clubes têm investido nos estudos, todos os garotos de categoria de base têm uma estrutura para eles estudarem, para eles se formarem e depois da carreira poder dar um prosseguimento nas outras coisas da própria vida e tudo. Mas, como você disse, é muito rápido e precisa se cuidar porque... Senão se perde. Senão se a perde. verdade é que a maioria dos atletas não chega a romper. Sim. Né? E a que rompe... muitas vezes, depois que aposenta, vê os seus bens dilapidados rapidamente. É por isso que você está falando que essa consciência tem mudado ultimamente e que tem havido uma conscientização. Mas aí vem um outro aspecto, que é a questão, você aposentar aos 35, você tem, às vezes, 2/3 ainda da vida para viver, sim, mas e aí, com o que você vai mexer? Aí é que existe hoje, a nossa igreja ali, a rede de esportes que tem uma finalidade assim, que é mais do que trazer pessoas para praticar esporte. Com certeza. Né? É cuidar do atleta antes, durante, depois, em todos os momentos. Fala um pouquinho dessa casa, desse projeto e do que a igreja tem feito em cima dessa questão. Bacana. Então, a Rede Esportes é um catalisador
desses perfis que você mencionou. A gente entende que um profissional de educação física, ele não vai se dar muito bem no ministério de intercessão, às vezes de louvor, um ex-atleta. Então, ele tendo um ministério esportivo, né, ele vai poder frutificar na praia dele. Então, a gente está lá, tanto com os garotos, quanto qualquer faixa etária é bem-vindo. E a gente tem essa questão de aprender a jogar bem o jogo da vida. Esse que é o mais importante, né, Lucinho? Aprender a jogar bem o jogo da vida. Então, nós não somos recreadores, não estamos lá só para entreter, né? Há um curso muito bacana que chama-se Ceflau, que capacita dentro desses perfis, né, para gestar ministérios esportivos. E a nomenclatura é muito bacana, ministro de esportes. Por exemplo, Ana Paula Valadão é uma ministra de louvor, a Nívia Soares é uma ministra de louvor. Quem está no Ministério Esportivo é um ministro de esporte. Do esporte. Do esporte. É levar a palavra, e a gente sabe da ferramenta tremenda que é o esporte para a evangelização, a ponte que faz com a sociedade, nações que são fechadas para o evangelho, onde um atleta vai e ele proclama, há uma grande repercussão. Então, ele está como um embaixador para realmente passar e ministrar a palavra através do esporte. Eu tenho sentido que o Espírito Santo tem falado muito nos últimos dias que ele quer entrar em áreas onde ele nunca foi convidado. Áreas como a moda, Sim. A política, o esporte, a culinária, a cultura, festas. Então, o esporte precisa urgentemente ser resgatado, a ideia do esporte. Sim. Não é? Ainda mais um país como o nosso, que vai receber os 2 maiores eventos esportivos do mundo. Olha, acho que nenhum país do mundo, em 2 anos, recebeu a Copa do Mundo e as Olimpíadas em nenhuma época da história da humanidade. Ou seja, o Brasil já é o país do esporte no mundo. Perfeito. Hoje. Não é? Eu só vou fazer um adendo, Lucinho, né? Não resgatar o esporte. O Brasil é um país esportivo. A igreja brasileira que precisa acordar para que o esporte seja um viés dentro do seu corpo ministerial. Porque muito dos tempos passados, a própria igreja barrava o esporte, via o esporte como algo pecaminoso, algo que o atleta não podia se jogar futebol, outras situações. E hoje a gente percebe dentro de um ministério esportivo, bem sedimentado, com princípios, com uma visão, a gente pode provocar na sociedade que tem essa receptividade, essa abertura para a gente usar a isca e trazer, concordo plenamente. E trazer as pessoas para o Senhor. As empresas e tantas áreas da sociedade têm usado o esporte para tudo e a igreja ainda é muito tímida. Muito tímida. Muito tímida. Mas eu sei que vocês têm viajado, têm levado know-how, conhecimento e consultoria para outras igrejas, para eventos, têm dado palestras do que tem acontecido aqui na Lagoinha no ministério pessoal de vocês. Eu queria que você deixasse contatos tanto para o pessoal vir aqui conhecer, quanto para receber você, pastor Rogério, a sua equipe, nas igrejas ou por onde for. Os municípios, quem sabe os prefeitos, vereadores, chamar para poder implementar isso na sua cidade. Fala aí quais são os contatos ali da Rede Esporte. Olha, o meu contato é 8416-2399. É 031. 031. Repete, por favor. 8416-2399. Nós temos um site da Rede Esportes, www.rededesportes.com.br. Lucinha, aproveitando, eu quero deixar um recado. Em janeiro de 2014, do dia 27 a 2 de fevereiro, nós teremos pela Coalizão Brasileira de Ministério Esportivo um curso. Então, você que é profissional de educação física, ex-atleta, que quer gestar um ministério esportivo na sua igreja, né? Entre no site da Rede Esportes, você vai ter mais informações e você vai poder estar se capacitando para aprender um pouquinho mais dessas tantas ferramentas que nós podemos usar no esporte. Que maravilha, que bênção. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a maioria das pessoas, que eles vão crescer demais e vão se sentir úteis, porque o ser humano ele tem que se sentir útil para sempre. A gente não é sapato velho que encosta no canto, nós temos o nosso valor e o nosso uso em qualquer faixa etária da gente. Tem esporte da terceira idade, esporte o resto da vida.
né? Nós não podemos parar de praticar esporte. E nós temos que contar isso para essa geração. E nós temos o corpo, que é o templo do Espírito Santo, e nós precisamos cuidar dele, né? Com certeza. Com certeza. Eu quero fazer para o pastor Roger, então, a pergunta mais louca. Pastor Roger, nunca é tarde para quê? Vamos usar o contexto, nunca é tarde para você pensar em fazer uma atividade física, pensar na qualidade de vida, né? Se levantar para isso. Nunca é tarde, como se diz, arregaçar as mangas e praticar esporte. E suar a camisa e praticar o esporte. Que legal a sua palavra. Obrigado por ter vindo. Eu tenho certeza que muita gente vai se envolver e vai voltar a fazer aquela corridinha que tinha parado de fazer. Com certeza. Deus te abençoe, pastor Roger. Obrigado. Abração.